Olá, o Entrevistando já está no ar e hoje vamos falar sobre o projeto Peixes de Bonito, que desenvolve pesquisas sobre ecologia e comportamento dos peixes, com o objetivo de conservar a biodiversidade da Serra da Bodoquena. E para falar um pouco mais sobre o projeto, eu converso agora com o biólogo José Sabino. Tudo bem, Sabino? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco sobre os peixes e sobre os ambientes lá de Bonito. Como que funciona a pesquisa de vocês? Como que vocês trabalham? Bom, a gente funciona praticamente como um detetive de peixes. A gente vai lá bisbilhotar a vida deles. Quando eles comem, quando eles descansam, quando eles se reproduzem, como é que a dinâmica e a interação desses peixes com as diferentes espécies de peixes, às vezes algumas interações entre animais que vivem na mata ciliar, aquela mata que margeia o rio, ela tem muitos organismos, macacos, aves, né, que interagem com e soltam alimentos para os peixes. Então, essa interação é um dos aspectos que a gente estuda desses organismos para compreender, então, as complexas relações que regem os ecossistemas aquáticos ali da Serra da Bodoquena. Vocês têm um site que vocês trazem mais informações dos peixes que vocês já encontraram, um pouco da experiência de vocês. E eu estava lendo que vocês escreveram que 20% de todas as espécies que tem na Serra da Bodoquena vocês ainda não conhecem. Qual que é a maior dificuldade de vocês? Bom, o que é a descrição de uma espécie? Talvez precisamos fazer essa explicação anterior, né? A descrição de uma espécie significa praticamente a certidão de nascimento daquele organismo. A natureza tem os organismos que vivem lá e uma parte, talvez a maior parte das espécies ainda não foi descrito pela ciência. A gente estima aí hoje entre 10 milhões e 30 milhões de espécies existentes no mundo e apenas 2 milhões foram descritos. Então, o desafio para descrever é um desafio técnico. Você tem que coletar o organismo, olhar, comparar ele com as coleções científicas e saber se aquele organismo está ou não descrito. A gente poderia estimar, temos 90 espécies de peixes ali na Serra da Bodoquena e talvez umas 10, 12 espécies ainda não descritas pela ciência. E essa, então, descrição ela tem um papel fundamental, porque para você poder criar uma política pública de conservação de uma espécie, você precisa antes que ela exista formalmente. Tem que ter um nome para aquela espécie. O biólogo, quando descreve um organismo, ele faz uma caracterização morfológica, usa fotografias, hoje se usa até tomografia para caracterizar a morfologia do animal, e aí esse animal é depositado em uma coleção científica para que ele seja o testemunho da descrição daquela espécie. E aí, finalmente, então, o trabalho é publicado com o nome de uma espécie, no caso dos peixes, ali da Serra da Bodoquena. Então, esse é um processo que existe desde Linneu, de 1750, né? É o mesmo processo que se faz, caracterizando cada espécie com um nome científico que é composto do nome genérico e o nome específico. Então, a gente tem espécies de peixes lá, por exemplo, Moencausia bonita. Moencausia é um gênero de peixe bem conhecido, com ampla distribuição pela América do Sul, e a bonita é a espécie que nós descrevemos na região de Bonito. Tem o Ancistrus formoso, que é um cascudo albino que ocorre na Serra da Bodoquena, só ali nos rios, nas cavernas, né, da Serra da Bodoquena. Ancistrus é um gênero bem amplo também de cascudo. Formoso é o nome específico desse peixe que ocorre nas nascentes do Rio Formoso, que é um dos principais rios da região. Para poder realizar essa descrição, acredito que demore um tempo e também precise de muitas pessoas envolvidas, assim, né? Porque eu acho que cada área tem uma pessoa específica. Vocês contam com ajudas de outras instituições? Tem parcerias? Sim, a ciência trabalha de um jeito muito cooperativo, desde sempre, né? A ciência, como tal e qual a conhecemos dos últimos 400, 300 anos, é uma ciência muito cooperativa. Hoje, com as facilidades de mecanismos de comunicação, de internet, de uma série de temas e formas de a gente fazer a conexão entre as pessoas, isso ainda é mais claro, né? Então, hoje o Peixes de Bonito tem uma rede de pesquisadores
abrigados em 6 universidades e 2 instituições de pesquisas. Então, somos 8 instituições que congrega, cada um com a sua especialidade. Então, um pesquisador entende mais de fisiologia animal, colabora. O outro entende mais de comportamento, o outro mais de ecologia quantitativa. E aí, então, a gente vai agregando essas expertises, né, para criar, então, um corpo de conhecimento mais robusto, né? A gente não teria a pretensão de querer saber e conhecer todas as áreas, os campos ligados aos peixes. Então, por isso, esse perfil de agregar pessoas, agregar instituições. A gente soma, então, isso para conseguir um resultado mais produtivo e com uma conexão muito forte também com a sociedade, né? Uma das características mais marcantes do projeto Peixes de Bonito é que ele não é um projeto apenas acadêmico, ele tem desdobramentos que a gente leva o conhecimento para contribuir, por exemplo, com a gestão pública e a conservação da natureza. Então, a gente baliza, ou pelo menos fornece informação que ajude a criar políticas públicas de conservação da região. E como que funciona? Vocês têm uma sede lá em Bonito? Como que é o trabalho Não, relacionado ao turismo tá. lá? O projeto ele é sediado aqui em Campo Grande, na nossa universidade, aqui na Uniderp. Tem um laboratório, mas a essência do nosso trabalho é um trabalho de campo, né? Nós vamos a campo, a gente, então, pela água da região ser muito transparente, a gente usa técnicas de mergulho para coletar dados, né? Então, observa, fotografa, filma, faz uma série de coleta de informações e aí, dependendo do tipo de estudo que é feito, ele vai, então, ter um certo encaminhamento. Muitas dessas pesquisas, elas geram informação para que o gestor, seja um gestor público ou gestor privado, dono de uma área, use aquilo para ajudar no regramento, por exemplo, da visitação. Então, muitos estudos nossos ajudaram a criar, por exemplo, o protocolo de monitoramento dos rios de Bonito. Foi um estudo que a gente fez lá no começo, por volta de 2000, 2001, 2002. E esse protocolo acabou sendo adotado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para cobrar o monitoramento dos rios. Os rios são monitorados periodicamente para mostrar o estado em que eles se encontram. E esse, então, perfil do projeto ajuda com essa política pública de monitoramento de recursos naturais. Tem outras técnicas que a gente usa, né? Por exemplo, para estudar a fisiologia dos peixes e se eles têm hormônios de estresse, a gente coleta o peixe, coloca num pequeno aquário no campo mesmo e depois de 1 hora ou 2 horas com o peixe dentro do aquário, a gente coleta aquela água para perceber o quanto que ele tem ou não de hormônios de estresse, né? Então, você faz esse tipo de medições dependendo do projeto da pesquisa que você está desenvolvendo. De todos esses anos, qual que foi a pesquisa, assim, que você falou, poxa, essa pesquisa ajudou muito, muita gente se interessou? Tem algumas que a gente poderia lembrar, né? Essa de criar um protocolo de monitoramento, ela tem desdobramentos até hoje, né? Então, o corpo técnico do IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, usa esse protocolo ou pelo menos avalia a partir desse protocolo que nós criamos lá atrás, né? Nós temos ex-alunos dos nossos programas de mestrado, né, que são agentes públicos que receberam esse tipo de informação. Não é obrigatório, mas eles podem usar esse tipo de informação. Então, contribuir para a sustentabilidade do turismo de Bonito talvez seja a contribuição mais relevante como um todo que a gente dá. Agora, tem estudos pontuais, tem estudos, por exemplo, que a gente fez que mostra a interação dos macacos prego com as piraputangas. Os macacos prego comem na mata ciliar, eles derrubam o fruto na água e a piraputanga come esse fruto que foi para a água. Essa história, ela é científica porque foi publicada num artigo científico, mas ela teve tantos desdobramentos, seja para criação de documentários, seja da National Geographic, da Discovery Channel, a própria Rede Globo já fez alguns Globo Repórteres e contou essa história. Então as pessoas começam a entender as relações entre a mata ciliar
e os rios, por exemplo, né? Então, esse é um trabalho que a gente fica muito feliz e até honrado mesmo de contribuir, porque ele ajuda as pessoas a compreenderem que os rios não são só provedores de água, né? A maior parte das pessoas olham para os rios, é recurso hídrico, né? E aí você começa a entender como, dentro dos rios, tem uma alta biodiversidade, que os peixes desempenham um papel extremamente importante, seja dispersando sementes para replantar, como é o caso da piraputanga, seja participando das cadeias alimentares e até no limite servindo como alimento, né, e forma de lazer, no caso lá de Bonito isso é muito forte, né? O peixe é um provedor de serviço ecossistêmico, né, que ajuda então a gerar toda essa cadeia econômica e essa cadeia de compreensão e de valorização da biodiversidade aquática. E de todos esses projetos e pesquisas, eu acho que é até difícil falar qual que foi o mais desafiador, mas tem um que te marcou mais, assim? Tem sim. Em 2004, a gente tinha apenas 4 anos do projeto, nós conseguimos um recurso da Smithsonian. A Smithsonian é um maior museu dos Estados Unidos, né? E eles, eu recebi o curador de peixes lá em Bonito na época, em 2002. Em 2004, a gente conseguiu um financiamento, uma doação, na verdade, para fazermos uma expedição. Ela durou um mês e nós tivemos então 25, 26 pesquisadores que participaram dessa expedição e nós conseguimos fazer um inventário geral da Serra da Bodoquena, gerando então um conjunto de dados bastante robusto, né? Uma coleção científica de peixes que hoje está uma parte lá em Ribeirão Preto, na USP, que é parceira, e uma parte que foi doada para a Smithsonian e outra parte que ficou conosco. Então, nós tivemos esse inventário de mais de 40 pontos em rios distintos e em locais diferentes da Serra da Bodoquena, para então gerar uma base de dados, como se fosse uma linha de base a partir da qual se constrói vários projetos de pesquisa, né? Então, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de recursos, esse é um projeto lá atrás bem complexo, né? E hoje nós temos o desafio também, é um projeto bem pontual que está numa fase inicial, de marcar os dourados por meio de radiotelemetria para entender como que essa espécie-chave dos rios aqui do Mato Grosso do Sul se comporta. Quando que ela está lá embaixo na planície, no Pantanal, quando inicia a migração, em que período ela se reproduz, o período de Piracema, e com muita precisão, porque a gente pretende usar um sistema que a gente chama de radiotelemetria. Então essa é a pesquisa atual mais desafiadora, né, que permite então a gente coletar os peixes por meio de pesca de baixo impacto, coloca esses peixes num tanque com anestésico e ainda com o peixe anestesiado, esse rádio ele é inserido na cavidade abdominal do peixe e essa antena aqui fica para fora e ela emite um sinal, um pulso a cada 5 segundos durante 2 anos. Então, durante 2 anos a gente tem a chance de saber qual é o peixe, onde ele está, e o que ele está fazendo por meio da observação subaquática. Isso na região de Bonito é possível, lá embaixo no Pantanal não, né? Mas a gente consegue então determinar essa dinâmica da população, né, dos peixes, que é bastante importante para a sua conservação. É um projeto que requer recursos, a gente está buscando recursos para que ele se concretize, mas recentemente nós ganhamos 5 estações fixas da Itaipu, da usina de Itaipu, que tinha esse sistema de monitoramento lá e esse sistema foi desativado. Nós fizemos então uma carta solicitando esse equipamento que estava ocioso e eles doaram então para o projeto Peixes de Bonito para que a gente possa fazer essa coleta de dados, né? O sinal do rádio, se ele não tiver uma antena rastreadora, ele se perde, né? Então você tem que ter um sistema de captação desse sinal, que pode ser uma estação fixa que você coloca em diferentes pontos ao longo do rio, ou uma estação móvel que você pode colocar em um barco ou até mesmo de avião, porque o sinal é bastante marcante, presente, um sinal forte, né? Então você consegue saber por meio dessa sinalização como que o projeto vai buscar essas informações dos peixes, né? Especificamente dos dourados, que é o alvo dessa pesquisa.
O projeto é até conhecido internacionalmente, né? Vocês têm várias publicações, você até citou várias matérias. Bom, o projeto, então, em duas circunstâncias, eu gosto de frisar talvez a mais recente, a última, né, premiação, já faz um certo tempo, tem o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Nós pegamos os dados do projeto, fizemos essa interface importante entre o que a ciência produz através dos papers e como nós contribuímos, por exemplo, para a Prefeitura de Bonito regrar a visitação dos turistas no balneário. Os turistas iam antigamente no balneário e jogavam milho, salgadinhos extrusados, aqueles salgadinhos que vêm empacotados, jogavam para as piraputangas. E as piraputangas começaram a engordar. Então, essa é uma pesquisa que a gente colocou dentro do escopo do projeto, mostrando que a pesquisa acadêmica ela pode e deve ter uma interface grande com a sustentabilidade, né, no caso específico dos peixes, da região de Bonito. A gente então submeteu esse projeto e ganhou o prêmio acadêmico, né, o segundo prêmio acadêmico do CEBEDES, que é esse Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável, que gerou então essa visibilidade num momento que o projeto precisava disso, né? Já faz um tempo, hoje a gente está mais focado em trabalhar com as comunidades locais, a gente quer ampliar e fortalecer esse lado, né? Capacitar os guias de turismo cada vez mais, porque a gente não tem a pretensão, um biólogo que estuda 20, 30 anos um determinado assunto, ele não tem a pretensão de esgotar o tema. Da mesma forma, quando a gente ganha informações novas, a gente quer repassar essa informação para os usuários. E a melhor forma de fazer isso é por meio de capacitar os guias, de contar as nossas histórias de uma maneira mais leve, né, e mais precisa, difundir isso para os guias de turismo, para os proprietários. Então esse é um desafio que a gente quer colocar como uma próxima etapa do projeto. Esse reconhecimento, essa vontade, esse esforço realmente, né, esse empenho com o projeto te proporcionou recentemente participar da Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, né? Uhum. Como que funcionou? A plataforma é uma iniciativa ligada à ONU, né? A ONU ela tem plataformas de pesquisadores. O mais conhecido é o o IPCC. O IPCC é o painel do clima. Todo mundo hoje sabe que a Terra está aquecendo e que se isso não for equacionado adequadamente, a gente vai gerar perdas, gerar problemas ambientais em escala planetária. O IPCC, então, ele leva a ciência produzida pelos cientistas do clima para os tomadores de decisão, gerando, então, uma série de conhecimentos que são aplicados na conservação e na diminuição, na tentativa de diminuição do impacto da humanidade sobre o clima do planeta. Percebendo isso, a ONU falou, bom, a gente precisa criar também um painel para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então a ONU criou em 2012 o painel com sede em Bonn, na Alemanha, e posteriormente, estão sendo criados os painéis específicos de cada país. São 125 países signatários, né, e eles então já têm ou estão montando as suas plataformas específicas. Então o Brasil criou agora recentemente, começou em 2015 as primeiras articulações, mas ela foi formalmente lançada agora em fevereiro de 2017, com a participação de aproximadamente 50 pesquisadores de diferentes instituições, e eu tive a honra de ser convidado por conta talvez desse conhecimento que a gente tenha, não só de Bonito, mas da região do Pantanal, gerando então informações qualificadas para ajudar na interlocução entre a ciência e os tomadores de decisão. Eu gosto de dar um exemplo, ele não é meu, foi dado por um outro professor que faz parte da plataforma. Quando a gente sai de casa hoje e vai para um determinado lugar, você pode abrir um aplicativo e ver a melhor rota. Então, às vezes tem lá 3 rotas para você chegar no mesmo ponto, né? E aí uma rota, olha, essa aqui está com congestionamento porque houve um acidente. Essa daqui o fluxo não está muito bom porque estão fazendo manutenção na rua. Então vá por esse caminho para chegar no seu objetivo, né? A plataforma de biodiversidade, ela é exatamente isso, ela vai avaliar os modelos que a gente tem, né, os cenários que a gente tem e criar modelos para que a escolha seja feita de forma menos impactante ao ambiente. Essa é,
de uma maneira bastante simples o que a gente faz na plataforma. Então nós temos reuniões periódicas e vamos gerar então um diagnóstico que está previsto para 2018, para junho de 2018, gerando então o primeiro diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Para que ele vai ajudar? Ele vai ajudar o governo estadual, federal, municipal, a tomar decisões para conservar a natureza e usar os serviços ecossistêmicos. Ele vai ajudar o setor do agronegócio a tomar uma decisão. Como eu posso produzir sem impactar tanto? Né? Vai ajudar o industrial a criar uma linha de produção de um determinado produto com o menos impacto possível. Isso então tem desdobramentos bem amplos em diferentes setores. É essa a ideia que a gente tem dentro, né, do IPBS, que permite então a gente fazer então as melhores escolhas para que se tenha o reconhecimento da biodiversidade não como um empecilho, não como um entrave, mas sim como um aliado do desenvolvimento. Principalmente quando a gente vê que a gente vive a sexta extinção em massa no planeta. Nós temos marcado pelo registro fóssil vários eventos de extinção ao longo da história de vida da Terra. A Terra tem 4,6 bilhões de anos, a vida floresceu nos últimos 550, 540 milhões de anos, e ao longo desses últimos 550 milhões de anos, nós tivemos alguns eventos de extinção em massa. O mais conhecido é a da extinção dos dinossauros, ocorrido há 65 milhões de anos. Esse evento ele é marcado por como se fosse um grande cataclisma planetário. A gente não vive um sistema muito diferente hoje. É que não tem espécies morrendo do porte dos dinossauros, né? Mas tem muita espécie sendo extinta muito antes de ser descrita pela ciência, muito antes dela ser reconhecida como uma entidade viva, né, formalmente, e a gente já se perde, né? Fazendo uma análise assim geral, é preocupante a situação? A gente realmente tem que olhar mais para essas iniciativas, se preocupar mais mesmo? Cada vez mais. A gente vive um momento crucial da vida no planeta, né? E é cada vez mais preocupante quando a gente olha, por exemplo, um presidente da República nos Estados Unidos que nega o aquecimento global. Um presidente da República no Brasil que faz um desmantelamento do sistema de ciência e tecnologia, fundindo o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, com o Ministério das Comunicações, que não tem nenhuma conexão correta ou de ação adequada. Então a gente vive um momento muito preocupante do planeta, não só no ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista da gestão pública ligada ao grande ativo que a ciência e tecnologia permite a gente ter uma qualidade de vida e fazer as escolhas adequadas para que a ciência seja incorporada no dia a dia das pessoas, né? A gente tem a ciência no nosso dia a dia, a ciência e tecnologia permeia, né? Então, todo o sistema que está por trás dessas câmeras aqui no estúdio, como que a energia chega aqui dentro, a beleza e as facilidades que um smartphone provê hoje, né? Tudo isso é derivado de muito estudo. Você não consegue gerar dispositivos práticos, seja na área de agricultura, seja na área de telecomunicações, seja na área de aviação, se você não tiver por base a ciência que permite você fazer o conhecimento chegar nas pessoas. Então, no fundo, a ciência ela é um processo civilizatório, ela gera cidadania. E a gente tem dificuldade, às vezes, de reconhecer isso, né? E se nós não tivermos governantes que reconheçam isso, a gente está bem mal. Por isso que a ciência tem esse papel transformador de gerar cidadania, de gerar empoderamento, né, uma palavra da moda, né, no sentido de que as pessoas, ao conhecerem o valor da ciência, são mais cientes dos seus direitos e da capacidade que a ciência tem em gerar benefícios para a humanidade. Sabino, muito obrigada pela sua participação. É um prazer. Estou sempre à disposição aí para trocar ideias e compartilhar um pouco do que a gente conhece com a TV Pantanal e os nossos telespectadores. E a entrevistando de hoje conversou com o biólogo José Sabino. Para você, uma ótima semana e até o próximo programa.